Esperei que Nino ligasse logo, já no dia seguinte. Estremeci a cada toque do telefone. Entretanto, a semana passou sem que lhe desse notícias. Me senti como se estivesse com um forte resfriado. Fiquei sem vontade, interrompi minhas leituras e anotações. Me irritei comigo mesma por aquela espera insensata. Depois, numa tarde, Pietro voltou para casa particularmente de bom humor. Disse que tinha encontrado Nino na faculdade, que passaram um tempo juntos, que não teve jeito de convencê-lo a vir jantar. Mas nos convidou para jantar fora amanhã, disse. As meninas também. Não quer que você se canse na cozinha. Meu sangue começou a correr mais rápido, senti uma ternura ansiosa por Pietro. Assim que as meninas foram deitar, o abracei, o beijei, lhe sussurrei palavras de amor. Dormi pouco durante a noite, ou melhor, dormi com a impressão de estar acordado. No dia seguinte, assim que Dedê voltou da escola, mandei-a para banheiro com Elza e esfreguei bem as duas. Depois passei a cuidar de mim. Tomei um longo banho feliz, me depilei, lavei os cabelos, me enxuguei com cuidado. Experimentei todos os vestidos que tinha. Fiquei cada vez mais nervosa porque não gostava de mim. Logo me desanimei de como estavam meus cabelos. Dedê e Elsa sempre em torno de mim, brincando de me imitar. Faziam poses no espelho, mostravam-se insatisfeitas com as roupas e os penteados, se arrastavam com meus sapatos nos pés. Resignei-me a ser o que eu era. Depois de ter repreendido Elsa de modo excessivo por ela ter sujado seu vestidinho no último momento, entrei no carro e fomos buscar Pietro e Nino, que tinham marcado um encontro na universidade. Fiz o percurso angustiada, gritando continuamente com as meninas que brincavam de cantar musiquinhas inventadas por elas, todas sobre cocô e xixi. Quanto mais me aproximava do local do encontro, mais torcia para que algum incidente de última hora impedisse Nido de vir. No entanto, avistei logo os dois homens, que conversavam entre si. Nino tinha gestos envolventes, como se convidasse o interlocutor a entrar num espaço planejado especialmente para ele. Pietro me pareceu desengonçado como sempre, a pele do rosto avermelhada, rindo apenas ele, e de modo subalterno. Nenhum dos dois demonstrou particular interesse por minha chegada. Meu marido se sentou no banco traseiro com as meninas. Nino se acomodou ao meu lado para me guiar a um lugar onde ele comia bem e disse, virando-se para Dedé e Elsa: faziam fritalha excelentes. Então as descreveu minuciosamente, causando frisson nas meninas. Tempos atrás, pensei observando-o com um rabo de olho. Passeamos juntos de mãos dadas e nos beijamos 2 vezes. Que belos dedos! A mim, a mim disse apenas: vire aqui à direita, depois à esquerda e depois à direita novamente no cruzamento, e posteriormente à esquerda de novo. Nenhum olhar de admiração, nenhum cumprimento. Fomos recebidos na tratoria de modo alegre, mas respeitoso. Nino conhecia o dono, os garçons. Acabei na cabeceira da mesa entre as meninas. Os dois homens se sentaram um em frente do outro e meu marido começou a falar da vida difícil nas universidades. Fiquei quase sempre calada, cuidando de Dedê e Elsa, que em geral eram muito disciplinadas à mesa, mas aquela ocasião não paravam de aprontar, sempre rindo para atrair a atenção de Nino. Pensava incomodada. Pietro fala demais, está aborrecendo Nino, não lhe dá espaço. Pensava. Vivemos há 7 anos nesta cidade e não temos nenhum local aonde levá-lo para retribuir o convite. Um restaurante onde se coma bem como aqui, onde somos reconhecidos assim que entramos. Gostei da gentileza do proprietário, veio várias vezes à nossa mesa, chegou até a dizer a Nino: esta noite não vou lhe recomendar este, não é apropriado ao senhor e aos seus convidados. E lhe se aconselhou outra coisa. Quando as famosas fritalha foram servidas, as meninas se entusiasmaram, Pietro também. Todos as disputaram entre si. Só então Nino se dirigiu a mim. Como é que nunca mais saiu nada seu? Perguntou sem a frivolidade da conversação social, com interesse que me pareceu genuíno. Enrubesci, disse apontando para as meninas. Fiz outras coisas. Aquele livro era excelente. Obrigada. Não é um cumprimento, você sempre escreveu bem. Lembra o artiguinho sobre o professor de religião? Seus amigos não publicaram. Houve um erro. Perdi a confiança. Lamento. Está escrevendo agora? Nas horas vagas. Um romance? Não sei bem o que é. Mas e o tema?
A fabricação das mulheres pelos homens. Ótimo. Vamos ver. Mãos à obra. Quero logo ler. E, para minha surpresa, mostrou que conhecia bem os textos de mulheres com os quais eu estava trabalhando. Eu tinha certeza de que os homens não liam esse tipo de coisa. Não só, citou um livro de Stanton Bisque que tinha lido recentemente. Disse que havia algo nele que podia me ser útil. Quanta coisa ele sabia! Era assim desde garoto. Sentia curiosidade por tudo. Agora estava citando Rousseau. O interrompi, me escutou com atenção. E quando as meninas irritadas passaram a me puxar querendo mais fritalha, ele fez um sinal ao proprietário para que preparasse mais algumas. Depois se virou para Pietro e disse: Você deve deixar sua mulher ter mais tempo. Ela tem o dia inteiro à disposição. Não estou brincando. Se você não fizer isso, estará sendo culpado não só no plano humano, mas também no político. E qual seria o meu crime? O desperdício de inteligência. Uma comunidade que acha natural sufocar com o cuidado dos filhos e da casa tantas energias intelectuais femininas é inimiga de si mesma e não se dá conta. Esperei em silêncio que Pietro respondesse. Meu marido reagiu com ironia. Helena pode cultivar sua inteligência quando e como quiser. O essencial é que não tire tempo de mim. Se não tirar de você, vai tirar de quem? Pietro fechou a cara. Quando a tarefa que nos impomos tem a urgência da paixão, não há nada que possa nos impedir de levá-la a cabo. Me senti ferida e murmurei com um sorrisinho falso. Meu marido está dizendo que não tenho nenhum interesse autêntico. Silêncio, e Nino respondeu. E é assim? Respondi de pronto que não sabia nada. Porém, enquanto falava constrangida, com raiva, me dei conta de que meus olhos se enchiam de lágrimas. Baixei o olhar. Chega de fritalha, disse as meninas, com uma voz descontrolada, e Nino me socorreu, exclamando: Eu posso comer mais uma, a mamãe e o papai também, e vocês mais duas. Depois chega. Então, chamou o proprietário e disse solenemente: Voltarei aqui com estas duas senhoritas daqui a exatos 30 dias, e o senhor nos preparará uma montanha dessas maravilhosas, certo? E Elsa perguntou: Quando é um mês? Quando é 30 dias? Brincamos, sobretudo Dedê, que é a ideia vaga que Elsa tinha do tempo. Depois Pietro tentou pagar, mas descobriu que Nino já o tinha feito. Protestou, se pôs ao volante, e eu me sentei no banco de trás entre as duas meninas já sonolentas. Acompanhamos Nino ao hotel e durante todo o trajeto escutei a conversa meio bêbada dele sem dizer uma palavra. Quando chegamos ao hotel, Pietro disse muito eufórico: Não faz sentido você jogar dinheiro fora. Temos um quarto de hóspedes. Da próxima vez, fique com a gente, não faça cerimônia. Nino riu. Há menos de uma hora dissemos que Helena precisa de sossego, e agora você quer sobrecarregá-la ainda mais com a minha presença? Intervi com um tom apagado. Será um prazer para mim, e também para Dedê e Elsa. Porém, assim que Nino saiu, falei ao meu marido. Antes de fazer certos convites, você poderia pelo menos me consultar. Ele deu partida no carro, me procurou pelo retrovisor e resmungou. Achei que você ia gostar. Claro que eu estava gostando muito, mas também me sentia como se meu corpo tivesse a consistência de uma casca de ovo e bastante leve para uma pressão num braço, na testa, na barriga para rompê-lo e extrair dali todos os meus segredos, sobretudo os que eram secretos até para mim. Evitei contar os dias. Me concentrei nos textos que estava estudando, mas o fiz como se Nino fosse o contratante daquele meu trabalho e, em seu retorno, exigisse resultados de qualidade. Queria dizer a ele: segui seu conselho, fui em frente, aqui está um rascunho, me diga o que acha. Foi uma ótima decisão. Os 30 dias de espera voaram depressa até demais. Me esqueci de Elisa, não pensei em Lila, não telefonei para Maria Rosa. E não li jornais, não vi TV, relaxei com as meninas em casa. Das prisões e combates e assassinatos e guerras, da confusão permanente da Itália e do planeta, só me chegou um eco, e mal me dei conta da campanha eleitoral carregada de tensões. Só fiz escrever com grande empenho. Quebrei a cabeça com um monte de velhas questões até ter a impressão de haver encontrado, pelo menos na escrita, uma ordem definitiva. Às vezes me sentia tentada a recorrer a Pietro. Ele era muito mais competente que eu, com certeza teria me poupado de escrever coisas levianas, toscas ou estúpidas. Mas não o fiz.
Detestava os momentos em que ele me mantinha em sujeição com o seu saber enciclopédico. Trabalhei muito, me lembro bem, sobretudo sobre a primeira e a segunda criação bíblica. Coloquei-as em sucessão e considerei a primeira uma espécie de síntese do ato criativo divino, a segunda uma espécie de narrativa mais estendida. Fiz a partir dela uma história bastante movimentada, sem jamais me sentir imprudente. Deus, escrevi mais ou menos esses termos, cria o homem, à sua imagem. Fabrica uma versão masculina e uma feminina. Como? E prossegui assim, vivendo dias e dias no estado de agradável excitação intelectual. Minha única aflição foi ter um texto legível a tempo. De vez em quando me surpreendia comigo. Tinha a impressão de que aspirar ao consenso de Nino me tornava a escrita mais fácil, mais desatada. Mas o mês passou e ele não deu sinal de vida. A princípio, isso me ajudou. Tive mais tempo e consegui levar a cabo o meu trabalho. Depois me alarmei. Perguntei a Pietro. Descobri que os dois tinham se falado com frequência pelo telefone do escritório, mas que há alguns dias Pietro não tinha notícias dele. Vocês se falavam várias vezes? Sim. E por que você não me disse nada? Ué, dizer o quê? Que vocês se falavam várias vezes. Eram ligações de trabalho. Bem, já que vocês ficaram tão amigos, ligue e veja se ele digna a nos dizer quando vem. Qual a necessidade disso? Para você, nenhuma, mas todo o trabalho é meu. Sou eu que devo providenciar tudo e gostaria de ser avisada com antecedência. Ele não ligou. Reagiu me dizendo: Tudo bem, vamos esperar. Nino prometeu às meninas que voltaria. Não acho que vá decepcioná-las. E foi assim. Telefonou com uma semana de atraso à noite. Eu mesma atendi. Ele pareceu constrangido. Disse poucas frases genéricas e perguntou: Pietro está? Fiquei constrangida por minha vez e passei o telefone a meu marido. Conversaram por bom tempo. Senti um mau humor crescente que Pietro usava com uma entonação estranha. Voz muito alta, frases exclamativas, risadas. Só então entendi que a relação com Nino o tranquilizava, o fazia se sentir menos isolado, se esquecia das mazelas, trabalhava com mais vontade. Me fechei em meu quarto, onde Dedê estava lendo e Elsa brincando, ambas à espera do jantar. Mas até mesmo ali me chegou aquela voz insólita. Parecia embriagado. Depois se calou. Ouvi seus passos pela casa. Pôs a cara na porta e disse alegre às meninas: Filhinhas, amanhã à noite vamos jantar fritalho com tio Nino. Dedê e Elsa lançaram gritos de entusiasmo e eu perguntei: O que ele vai fazer? Vem dormir aqui? Não, me respondeu. Veio com a esposa e o filho. Estão num hotel. Demorei um tempo longuíssimo para assimilar o sentido daquelas frases e disparei. Ele podia ter avisado. Decidiram de última hora. É um grosseiro. Helena, qual é o problema? Então Nina viera com a mulher. Fui tomada pelo terror da comparação. Eu sabia bem como era feia, conhecia a maternidade bruta de meu corpo, mas durante boa parte da minha vida lhe tinha dado pouca importância. Crescera com um par de sapatos de quando em mim, roupinhas costuradas por minha mãe, maquiagem somente em raras ocasiões. Em anos recentes, tinha começado a me preocupar com a moda, a educar meu gosto sob a orientação de Adélia, e agora achava divertido me arrumar. Mas às vezes, especialmente quando me cuidava não só para causar uma boa impressão geral, mas também para um homem me enfeitar, me dava a impressão de algo ridículo. Toda aquela afobação, todo aquele tempo me disfarçando, quando poderia empregá-lo em coisa melhor. As cores que ficam bem em mim, as que não ficam, os modelos que me deixam mais magra, os que me engordam, o corte que me valoriza, o que me deprecia. Uma longa e penosa preparação. Reduzir-me à mesa posta para o apetite sexual do macho, a iguaria bem cozinhada para lhe dar água na boca. E depois a angústia de não conseguir, de não parecer bonita, de não ter sido capaz de ocultar com destreza a vulgaridade da carne com seus humores, cheios de deformidades. De todo modo, eu tinha conseguido, inclusive para Nino recentemente. Quis mostrar a ele que eu me tornara outra, que conquistara uma certa fineza, que não era mais a menina do casamento de Lila, a estudante da festa dos filhos de Galiane, nem mesmo a autora desesperada de um único livro, como devo ter parecido a ele em Milão. Mas agora chega.
Ele trouxera a esposa e eu estava com raiva. Me parecia uma maldade. Detestava competir em beleza com outra mulher, mas ainda sob o olhar de um homem, e sofria ao pensar que estaria dividindo o espaço com a bela jovem que eu tinha visto na foto. Me dava dor no estômago. Ela me avaliaria, me examinaria em cada detalhe, com a soberba de uma dondoca de via Tasso, educada para a gestão do corpo desde o nascimento. Depois, encerrada a noite, a sós com o marido, me criticaria com lucidez cruel. Vacilei por horas e por fim decidi que inventaria alguma desculpa. Apenas meu marido e as meninas iriam àquele jantar. Mas no dia seguinte não consegui resistir. Me vesti, me desvesti, me arrumei, me desarrumei, atormentei Pietro. Ia ao quarto dele continuamente, ora com uma roupa, ora com outra, ora com um penteado, ora com outro, perguntando, teníssima, como é que estou? Ele me lançava um olhar distraído e dizia, está bem. Eu respondia, e se eu pudesse vestir o vestido azul? Ele concordava, mas eu punha o vestido azul e não gostava, ficava muito justo nos quadris. Voltava até ele e dizia: está apertado. Pietro rebatia paciente: é verdade, aquele verde com florezinhas fica melhor em você. Mas eu não queria que o verde com florzinhas ficasse simplesmente melhor. Queria que ficasse perfeito, que ficassem perfeitos os brincos, e também os cabelos, e também os sapatos. Enfim, Pietro não era capaz de me passar confiança, me olhava sem me ver. E eu sentia cada vez mais disforme. Peito demais, bunda demais, quadris largos e estes cabelos aloirados, este nariz grande. Tinha o corpo de minha mãe, um organismo desprovido de graça. Só me faltava a ciática voltar de repente e eu recomeçar a mancar. Já a mulher de Nino era muito jovem, bonita, rica e seguramente se movia à vontade no mundo, coisa que eu jamais conseguiria aprender. Assim, voltei 1000 vezes à decisão inicial. Não vou. Quando Pietro com as meninas. Mando dizer que não estou me sentindo bem. No entanto, eu fui. Pus uma blusa branca com uma saia florida. A única joia que usei foi o velho bracelete de minha mãe. Meti a bolsa e o texto que havia escrito. E disse a mim mesma: que se fodam ela, ele e todo mundo. Por causa de minhas indecisões, chegamos atrasado à tratoria. A família Sarratori já estava à mesa. Nino nos apresentou sua mulher, Eleonora, e meu humor mudou. Sim, ela tinha um rosto bonito e lindos cabelos pretos, como na foto, mas era mais baixa que eu, embora eu não fosse nada alta. E apesar de rechonchuda, não tinha peito e usava um vestido vermelho fogo que lhe caía malíssimo. Estava carregada de joias, e desde as primeiras palavras que disse revelou uma voz esdrídula, um sotaque de napolitana educada por jogadoras de canastra numa casa com vidraças para o golfo. Mas, acima de tudo, ao longo da noite demonstrou pouca cultura, embora estudasse jurisprudência, e uma propensão a falar mal de tudo e de todos com o ar de quem se sente na contracorrente e se orgulha disso. Em suma, era rica, mimada, vulgar. Até seus traços agradáveis eram continuamente estragados por uma careta de fastio seguida de uma risadinha nervosa. Fiquei de olho nele durante toda a noite. Era gentil com ela, deixava-se abraçar e beijar, sorria-lhe afetuosamente quando dizia tolices mal educadas, brincava distraidamente com o menino, mas não mudou sua atitude com minhas filhas, às quais prestou grande atenção. Continuou discutindo alegremente com Pietro, até me dirigiu algumas palavras. A mulher, quis acreditar, não absorvia. Eleonora era uma das muitas peças de sua vida movimentada, mas não tinha nenhuma influência sobre ele. Nino seguiu em frente seu próprio caminho sem dar peso a ela. Por isso me senti cada vez mais à vontade, especialmente quando ele me segurou o pulso por alguns segundos. Quase o acariciou, mostrando que reconhecera meu bracelete, especialmente quando zombou do meu marido perguntando-lhe se tinha deixado um pouco mais de tempo para mim. Especialmente quando, logo em seguida, me perguntou se eu tinha avançado em meu trabalho. Terminei a primeira redação, respondi. Nino se virou sério para Pietro. Você leu? Helena não me deixa ler nada. E você? É você que não quer. Rebati sem irritação, como se fosse uma brincadeira entre nós. Nesse ponto, Leonora se intrometeu. Não queria ser deixada de lado. De que se trata? Quis saber.
Porém, justamente quando eu estava para responder, sua cabeça volúvel a levou para longe e começou a me perguntar entusiasmada: Amanhã você me acompanha para ver as lojas enquanto Nino trabalha? Sorri com falsa cordialidade, disse que estava disponível e ela começou uma lista detalhadíssima das coisas que pretendia comprar. Somente quando saímos da tratoria consegui me aproximar de Nino e murmurar: Você poderia dar uma olhada em meu texto? Ele me olhou com sincera surpresa. Você realmente me deixaria ler? Se não for um incômodo, claro. Passei-lhe furtivamente minhas páginas com o coração aos pulos, como se não quisesse que Pietro, Leonor e as meninas percebessem. Não preguei o olho. De manhã tive de ir ao encontro com Eleonora. Marcamos às 10 na frente do hotel. Não faça a estupidez, disse a mim mesma, de perguntar a ela se o marido já tinha começado a ler meu texto. Nino é ocupado, vai precisar de certo tempo. Você não deve pensar nisso. Espere pelo menos uma semana. No entanto, às 9 em ponto, quando eu estava para sair, o telefone tocou e era ele. Desculpe, disse, mas estou entrando na biblioteca e só poderia voltar a ligar à noite. Tem certeza de que não me incomodo? Claro, incômodo nenhum. Já li. Já? Sim, e é um trabalho excelente. Você tem uma grande capacidade de estudo, um rigor admirável e uma inventividade impressionante. Mas o que mais invejo é sua habilidade de escritora. Você escreve um texto difícil de definir. Não sei se é um ensaio ou um romance, mas é extraordinário. Isso é um defeito? O quê? Que não seja catalogável, que nada, é um de seus mistérios e méritos. Você acha que devo publicá-lo assim como está? Com certeza absoluta. Obrigada. Obrigado a você. Agora preciso ir. Tenha paciência com Eleonora, ela precisa e parece às vezes um pouco agressiva, mas é só timidez. Amanhã de manhã voltamos para Nápoles, mas apareço depois das eleições e se você quiser podemos conversar. Eu gostaria muito. Você fica com a gente? Tem certeza de que não vou atrapalhar? Absoluta. Então tudo bem. Não desligou, pude escutar sua respiração. Helena, sim. Quando éramos jovens, Lina nos deixou desorientados. Senti um forte incômodo. Em que sentido? Você acabou atribuindo a ela talentos que são só seus. E você? Eu fiz pior. O que eu tinha visto em você, depois achei estupidamente que encontraria nela. Permaneci calada por alguns segundos. Por que ele sentir a necessidade de mencionar Lila assim, por telefone? E sobre tudo o que estava me dizendo? Era apenas um cumprimento? Ou estava tentando me comunicar que gostava de mim na juventude, mas que enchia acabar atribuindo a uma o que era da outra? Volte logo, eu disse. Fui passear com Eleonora e as três crianças no estado de bem-estar tão intenso que, mesmo se ela me enfiasse uma faca, eu não sentiria nada. De resto, diante de minha euforia, cheia de gentilezas, a mulher de Nino suspendeu qualquer hostilidade, elogiou a disciplina de Dedê e de Elsa, confessou que me admirava muito. Seu marido lhe contara tudo de mim, os estudos que eu tinha feito, meu sucesso como escritora. Mas sou um pouco ciumenta, admitiu. E não por você ser excelente, mas porque o conhece desde pequena, e eu não. Ela também gostaria de tê-lo conhecido na infância, saber como ele era aos 10, aos 14 anos, a voz que tinha antes de engrossar, a risada de quando era criança. Ainda bem que tem Albertinho, disse. É igualzinho ao pai. Observei o menino, mas não achei que tivesse traços de Nino. Talvez se manifestassem mais tarde. Eu me pareço com papai, exclamou imediatamente Dedê com orgulho, e Elsa acrescentou. Eu me pareço mais com a mamãe. Tornei a me lembrar do filho de Sílvia, Mirco, que sempre fora idêntico a Nino. Que prazer eu sentira ao apertá-lo entre os braços, acalmando seus vagidos na casa de Maria Rosa. O que eu buscara naquele menino quando ainda estava longe da experiência da maternidade? O que eu tinha buscado em Genaro quando ainda não sabia que seu pai era Stefano? O que buscava em Albertinho, agora que eu era mãe de Dedê e de Elsa? E por que o examinava com tanta atenção? Excluí que Nino se lembrasse de vez em quando de Mirco. Nem me constava que ele tivesse demonstrado qualquer curiosidade por Genaro.
Essa distraída semeadura dos homens, entorpecidos pelo prazer, nos fecundam dominados pelo seu orgasmo, irrompem dentro de nós e se retraem, nos deixando, selando na carne, seu fantasma como um objeto perdido. Albertinho era filho da vontade, da atenção? Ou também ele estava nos braços dessa mulher-mãe sem que Nino lhe desse importância? Voltei a mim, disse a Eleonora que seu filho era a única coisa e uma cópia do pai, e ela ficou contente com aquela mentira. Depois lhe contei minuciosamente, com afeto, com ternura, de Nino na época da escola fundamental, nos tempos das competições organizadas por Oliviero e seu diretor, do período do liceu, da Galiane e das férias em Chia que passamos juntos com outros amigos. Parei ali, embora ela, como uma menina, continuasse me perguntando: e depois? Conversa vai, conversa vem, mostrei-me cada vez mais simpática a ela, que acabou se apegando a mim. Se eu entrava numa loja e alguma coisa me agradava, se aprovava e depois desistia, descobria na saída que Eleonora a comprara de presente para mim. Quis também comprar vestidinhos para Dedê e Elsa. No restaurante, ela pagou a conta e pagou o táxi com que me acompanhou até em casa com as meninas, para depois seguir carregada de sacolas rumo ao hotel. Então nos despedimos e tanto eu quanto as meninas acenamos com as mãos para ela até o carro dobrar a esquina. É mais uma peça de minha cidade, pensei. Muitíssimo distante de minha experiência. Usava o dinheiro como se eu não tivesse o menor valor. Excluí que fosse dinheiro de Nino. O pai dela era advogado, o avô também. A mãe pertencia a uma estirpe de banqueiros. Perguntei-me com diferença se havia a sua diferença entre riqueza de burgueses e a dos solares. Pensei em tantas voltas ocultas o dinheiro dá antes de se transformar em altos salários e altos honorários. Lembrei-me dos prazeres do bairro que ganhava um dia descarregando mercadorias de contrabando, cortando árvores de parques e trabalhando nos canteiros de obras. Lembrei-me de Antônio, de Pasquale e de Enzo, que desde meninos arranjavam os trocados para sobreviver. Os engenheiros, os arquitetos, os advogados, os bancos eram outra coisa. Nunca o dinheiro deles provinha, mesmo entre mil filtros, dos mesmos malfeitos, do mesmo massacre. Alguma migalha tinha até se transformado em gorjeta para meu pai e contribuía com meus estudos. Então, qual era o limiar entre do qual o dinheiro ruim se tornava bom e vice-versa? Até que ponto era limpo o dinheiro que Eleonora gastava sem problemas no calor daquele dia florentino? E os cheques com quem tinham sido compradas as mercadorias que eu estava levando para casa? Até que ponto era diferente daqueles com que Michele pagava o trabalho de Lila? Durante toda a tarde, eu e as meninas nos pavoneamos na frente do espelho com as roupas que ganhávamos de presente. Eram artigos de qualidade, exuberantes, alegres. Havia um vestido vermelho desabotado, anos 1940, que me caía especialmente bem. Queria que Nino me visse com ele. No entanto, a família Sarratori voltou para Nápoles sem que tivéssemos a ocasião de nos encontrarmos mais uma vez. Porém, contra todas as previsões, o tempo não colapsou, ao contrário, começou a correr com leveza. Nino voltaria, isso era certo, e discutiria meu texto comigo. Para evitar atritos inúteis, coloquei uma cópia dele sobre a escrivaninha de Pietro. Depois telefonei para Maria Rosa, que, com a agradável certeza de ter trabalhado bem, ele disse que tinha conseguido pôr em ordem aquele rascunho que eu havia mencionado. Quis que eu lhe mandasse logo uma cópia. Poucos dias depois me ligou entusiasmada. Perguntou se ela mesma podia traduzi-lo em francês e mandá-lo para uma amiga de Nanterre, que tinha uma pequena editora. Aceitei com entusiasmo, mas a coisa não terminou ali. Passaram-se poucas horas e minha sogra me telefonou com uma voz falsamente ofendida. Como é que as coisas que você escreve agora vão parar nas mãos de Maria Rosa e não nas minhas? Temo que não tivesse interesse. São umas 70 de páginas. Não é um romance. Nem eu sei bem o que é. Quando você não sabe o que é que escreveu, quer dizer que trabalhou bem. De todo modo, deixe que eu decida se me interessa ou não. Mandei uma cópia também para ela. Fiz isso quase com displicência. Fiz justo na manhã em que Nino, por volta do meio-dia, me telefonou de surpresa da estação. Tinha acabado de chegar em Florença. Chego aí daqui a meia hora, deixo a bagagem e vou para a biblioteca.
Não quer comer alguma coisa? Perguntei com naturalidade. Pareceu-me normal, o ponto de chegada de um longo dia de percurso, que ele viesse dormir em minha casa, que eu lhe preparasse o almoço enquanto tomava uma ducha em meu banheiro, que comêssemos juntos, eu, ele e as meninas, enquanto Pietro aplicava provas na universidade. Nino ficou uns 10 dias. Nada do que ocorreu naquele período teve a ver com a ânsia de sedução que eu experimentara anos antes. Não fiz gracinhas com ele, não mudei o tom de voz, não o assediei com cortesias de todo tipo, não representei o papel da mulher liberal imitando minha cunhada, não experimentei o caminho das aluções maliciosas, não procurei seu olhar com ternura, não procurei sentar ao seu lado na mesa ou no sofá, diante da televisão. Não circulei seminua pela casa, não busquei estar sozinha com ele, não encostei meu cotovelo no dele, braço no braço ou no seio, perna com perna. Fui tímida, digna de poucas e secas palavras, atenta apenas a que se alimentasse bem, que as meninas não me importunassem e que se sentisse à vontade. E não foi uma escolha, eu não teria conseguido me comportar de outra maneira. Ele brincava muito com Pietro, com Dedê, com Elsa, mas assim que me dirigia a palavra se tornava sério, parecia medir as frases como se não houvesse uma velha amizade entre nós. E comigo acontecia o mesmo. Estava felicíssima de tê-lo em casa e, no entanto, não sentia nenhuma necessidade de tons ou gestos de intimidade. Ao contrário, gostava de me manter à margem e de evitar contatos entre nós. Me sentia como uma gota de chuva numa teia de aranha e ficava atenta para não escorregar. Tivemos uma troca muito boa e uma única troca, na verdade, longa, toda ela concentrada em meu texto. Ele tocou no assunto imediatamente assim que chegou, com precisão e agudeza. Ficara tocado com a narrativa de Ish e Isha. Me fez questões, perguntou. Para você, a mulher no relato bíblico não é distinta do homem? É o próprio homem? Sim, respondi. Eva não pode, não sabe, não tem matéria para ser Eva fora de Adão. Seu mal e seu bem são o mal e o bem segundo Adão. Eva é Adão mulher, e a operação divina é tão bem lograda que ela mesma em si não sabe o que é. Tem lineado e maleáveis, não possui uma língua própria, não tem uma lógica e um estilo próprio, forma-se como nada. Condição terrível, comentou Nino, e eu, nervosa, o espiei com o rabo do olho para entender se estava zombando de mim. Não estava. Ao contrário, me elogiou muito, sem a mínima sombra de ironia. Citou alguns livros que eu não conhecia sobre assuntos correlatos e reiterou que considerava o trabalho pronto para publicação. Escutei sem demonstrar satisfação, apenas disse no final. Maria Rosa também gostou do texto. Nessa altura, ele pediu informações sobre minha cunhada, falou bem dela tanto como estudiosa, quanto pela dedicação a Franco, e seguiu para a biblioteca. Quanto ao resto, saiu todas as manhãs com Pietro e voltou todas as noites depois dele. Em raríssimas ocasiões saímos todos juntos. Uma vez, por exemplo, quis nos levar ao cinema para ver uma comédia, escolhida especialmente para as meninas. Nino se sentou ao lado de Pietro, eu entre as meninas. Quando me dei conta de que eu ria alto sempre que ele ria, parei completamente de rir. Censurei-o brandamente porque durante o intervalo quis comprar sorvete para Dedê, Elsa e também para os adultos. Para mim não, disse, obrigada. Brincou um pouco, falou que o sorvete era bom e que eu não sabia o que estava perdendo. Ofereceu para que eu provasse. Provei. Enfim, pequenos gestos. Numa tarde fizemos um passeio, eu, ele, Dedê e Elsa. Conversamos pouquíssimos. Nino deu corda, sobretudo às meninas. Mas o percurso ficou impresso na minha memória. Eu poderia mencionar cada rua, os locais onde paramos, cada esquina. Fazia calor, a cidade estava abarrotada de gente. Ele cumprimentava passantes o tempo todo, alguns o chamavam pelo sobrenome. Fui apresentada a um ou a outro com elogios exagerados. Fiquei surpresa com sua notoriedade. Um deles, historiador bastante conhecido, o cumprimentou pelas meninas como se fossem nossas filhas. Não aconteceu mais nada além disso, exceto uma mudança repentina e inexplicável das relações entre ele e Pietro. Tudo começou durante um jantar. Pietro falou com admiração de um professor de Nápoles, na época muito estimado. E Nina disse: seria capaz de apostar que você gostava daquele cretino.
Meu marido se mostrou desconcertado, esboçou um sorriso incerto, mas Nino aumentou a dose, debochando de como ele se deixava enganar facilmente pelas aparências. A isso se seguiu, já na manhã seguinte, outro pequeno incidente. Não me lembro a propósito de que Nino voltou a citar meu antigo desentendimento com o professor de religião sobre o Espírito Santo. Pietro, que não conhecia aquele episódio, quis saber mais, e Nino, virando-se não para ele, mas para as meninas, passou imediatamente a contar o caso como se fosse um grande feito de sua mãe quando criança. Meu marido me elogiou e disse: Você foi muito corajosa. Mas depois explicou a Dedê, com o tom que assumia quando diziam bobagens na televisão, e ele se sentia obrigado a esclarecer à filha sobre como as coisas eram de fato, o que tinha acontecido aos 12 apóstolos na manhã de Pentecostes. Um rumor de vento, lampejos como de fogo, o dom de fazer-se compreender por qualquer um, em qualquer língua. Então se dirigiu a mim e a Nino, falando-nos com arrebatamento da virtus que invadira os discípulos, e citou a profecia e o profeta Joel. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. E disse que o Espírito Santo era um símbolo indispensável para refletir sobre como as multidões descobrem um meio de se encontrar e se organizar em comunidades. Nino o deixou falar, mas com uma expressão cada vez mais irônica. Por fim exclamou: Eu teria apostado que por trás de você se escondia um padre. E, para mim, divertido, você é mulher dele ou empregada de padre? Pietro ficou vermelho, se atrapalhou. Desde sempre tinha uma paixão por aqueles temas. Senti que estava ficando incomodado. Balbuciou. Me desculpem, estou tomando seu tempo. Vamos trabalhar. Os momentos daquele tipo se multiplicaram, sem um motivo evidente. Enquanto as relações entre mim e Nino permaneceram inalteradas, atentas à forma, educadas e distantes, entre ele e Pietro as barreiras se romperam. Fosse no café da manhã ou no jantar, o hóspede passou a se dirigir ao dono da casa num crescendo de frases zombeteiras, quase no limite do ofensivo, dessas que humilham, mas de um jeito amigável, com um sorriso nos lábios, tanto que não é possível se rebelar senão se passando por pessoa suscetível. Era uma entonação que eu conhecia. No bairro, os mais espertos frequentemente se valiam dela para subjugar os mais lentos e empurrá-los sem palavra para o centro do escárnio. Pedro permaneceu sobretudo desorientado. Estava bem com Nino, o apreciava, e por isso não reagia, balançava a cabeça simulando o ar divertido. Às vezes parecia perguntar-se em que poderia ter errado e esperava que se voltasse aos velhos e bons tons afetuosos. Mas Nino prosseguia implacável, virava-se para mim, para as meninas, redobrava a dose para obter nosso consenso. E as meninas concordavam rindo, e discretamente eu também. Mas enquanto isso eu pensava: por que está fazendo isso? Se Pietro levar a sério, as relações serão cortadas. Mas Pietro não levava a sério, simplesmente não entendia, e dia após dia as neuroses voltavam a atormentá-lo. O rosto demonstrava cansaço, o desgaste daqueles anos reaparecia nos olhos em alarme e na fonte marcada. Preciso fazer alguma coisa, pensava, e o mais depressa possível. Mas eu não fazia nada, aliás, tinha dificuldade de me livrar não da admiração, mas da excitação. Talvez sim fosse excitação, que me invadia ao ver e ouvir como um airota, um cultíssimo airota, perdia terreno, se confundia, respondia com piadinhas frouxas às agressões velozes, brilhantes e até cruéis de Nino Sarratori, meu colega de escola, meu amigo, nascido do mesmo bairro que eu. Dias antes de ele voltar a Nápoles, houve dois episódios particularmente desagradáveis. Numa tarde, Adele me telefonou, ele também muito contente com meu trabalho. Disse que eu devia mandar o texto imediatamente para a editora. Era possível fazer um livrinho e ser publicado simultaneamente ao lançamento na França ou, se não desse tempo, logo em seguida. Durante o jantar, mencionei o fato com um ar displicente e Nino me fez muitos elogios, dizendo às meninas: Vocês têm uma mãe excepcional. Depois se dirigia a Pietro: Você leu o texto? Não tive tempo. Seria melhor não ler. Por quê? Não é coisa para você. Como assim? É muito inteligente. E o que você quer dizer com isso? Que você é menos inteligente que Helena. E riu. Pietro não disse nada. Nino insistiu. Ficou ofendido?
Queria que reagisse para humilhá-lo ainda mais, mas Pietro se levantou da mesa e disse: Licença, preciso trabalhar. Murmurei: Termine de comer. Ele não respondeu. Estávamos na sala de jantar, que era ampla. Por um instante pareceu que realmente iria atravessá-la e se fechar no escritório. No entanto, deu meia volta, sentou-se no sofá e ligou a televisão, aumentando bastante o volume. O clima era intolerável. Em poucos dias, tudo se complicara. Me senti muito infeliz. Pode baixar um pouco o volume da televisão? Pedi. Respondeu simplesmente: Não. Nino deu uma risadinha, terminou de comer, me ajudou a tirar a mesa. Na cozinha, eu disse a ele: Por favor, perdoe, Pietro trabalha demais e dorme pouco. Replicou com ímpeto de raiva: Como você consegue suportá-lo? Olhei para a porta alarmada, ainda bem que o volume da TV continuava alto. Eu gosto dele, respondi. E, como se insistisse em me ajudar a lavar os pratos, acrescentei: Vá, por favor, senão me complico. O outro episódio foi ainda pior, se bem que decisivo. Eu não sabia mais o que ele realmente estava querendo. Agora torcia para que aquele período terminasse logo. Queria retomar os hábitos familiares, acompanhar de perto meu livrinho. Entretanto, gostava de entrar no quarto de Nino de manhã, arrumar a desordem que ele deixava, fazer sua cama, cozinhar pensando que à noite jantaria conosco. E me angustiava o fato de que tudo isso estivesse prestes a acabar. Em certas horas da tarde, me sentia louca. Tinha a impressão de que a casa estivesse vazia, apesar das meninas. Eu mesma me esvaziava. Não sentia nenhum interesse pelo que havia escrito. Percebia a superficialidade. Perdia a confiança no entusiasmo de Maria Rosa, de Adele, da editora francesa, da italiana. Pensava, assim que ele for embora, nada mais será ou terá sentido. Estava nesse estado. A vida me escapava como uma insuportável sensação de perda, quando Pietro voltou particularmente soturno da universidade. Estávamos esperando que ele chegasse para o jantar. Nino tinha voltado uma meia hora antes, mas fora imediatamente sequestrado pelas meninas. Perguntei-lhe com gentileza: Aconteceu alguma coisa? Esbravejou. Nunca mais me traga para casa gente de suas bandas. Fiquei gelada, pensei que se referisse a Nino, e também Nino, que parecera com Dedê e Elza em seus calcanhares. Deve ter pensado a mesma coisa, porque o olho com um sorrisinho provocador, como se só estivesse esperando aquela cena. Mas Pietro tinha outra coisa em mente. Disse com seu tom desdenhoso, o tom que sabia usar bem quando se convencia de que estavam em jogo princípios basilares e que se sentia chamado a ofendê-los. Hoje os policiais reapareceram e me citaram alguns nomes, me mostraram algumas fotos. Suspirei de alívio. Sabia que depois de se recusar a retirar a queixa contra o estudante que lhe apontara com uma arma, o que mais lhe pesava não era o desprezo de muitos jovens militantes e de não poucos professores, mas sobretudo as visitas da polícia, que o tratava como um confidente. Estava certa de que a causa de seu mau humor era aquela, e o interrompi irritada. Culpa sua. Você não devia ter agido daquele modo, lhe disse. Agora vai ser difícil se livrar deles. Nino se intrometeu e perguntou a Pietro sarcástico: Quem você denunciou? Pietro nem se virou para olhá-lo. Estava bravo comigo. Era comigo que queria brigar. Disse: Fiz o que era preciso na época e deveria ter feito o mesmo hoje, mas fiquei calado para não o envolver. Nesse ponto, entendi que o problema não eram os policiais, mas o que ficara sabendo por meio deles, e murmurei: O que é que eu tenho a ver com isso? Sua voz se alterou. Pasquale e Nádia não são seus amigos? Repeti bobamente. Pasquale e Nádia? Os policiais me mostraram fotos de terroristas e eles apareceram em algumas. Não reagi, fiquei sem palavras. Então, o que eu tinha imaginado era verdade. Pietro estava de fato me confirmando. Em poucos segundos, voltaram as imagens de Pasquale descarregando a pistola em Gino, atirando nas pernas de Filippo, enquanto Nádia, não Lila, subia as escadas, batia na porta de Bruno e lhe disparara na cara. Terrível. No entanto, de repente, o tom de Pietro me pareceu fora de lugar, como se estivesse usando a notícia para me pôr em dificuldade aos olhos de Nino, para acender uma discussão que eu não queria enfrentar. De fato, logo em seguida, Nino tornou a se intrometer e continuou em tom de deboche. Então você é informante da polícia.
É isso que você faz? Denuncia os companheiros? E seu pai sabe disso? Sua mãe? Sua irmã? Balbuciei sem ânimo. Vamos jantar. Mas logo em seguida disse a Nino, minimizando com gentileza, até para evitar que ele continuasse alfinetando Pietro ao mencionar sua família de origem. Pare com isso, informante coisa nenhuma. Depois aludi confusamente ao fato de que tempos atrás recebera uma visita de Pasquale Peluso. Não sei se ele se lembrava, um jovem do bairro, um bom rapaz que, pelos acasos da vida, se juntara a Nádia. Dela você se lembra, naturalmente, a filha de Galiane, ela mesma. E nessa altura parei, porque Nino já estava rindo. Exclamou: Nádia, oh meu Deus, Nádia! E se virou de novo para Pietro, ainda mais sarcástico. Somente você e meia dúzia de policiais obtusos podiam pensar que Nádia Galiani estivesse na luta armada. Coisa de maluco. Nádia, a melhor pessoa e mais gentil que já conheci. A que ponto chegamos na Itália? Vamos comer, vamos. Por enquanto, a defesa da ordem constituída pode prescindir de você. Então se encaminhou para a mesa, chamando Dedê e Elsa, e eu comecei a servir os pratos, certa de que Pietro estava vindo. Mas ele não apareceu. Pensei que tivesse ido lavar as mãos, que estivesse dando um tempo para se acalmar e me sentei em meu lugar. Estava agitada, queria passar uma noite boa e tranquila, um final ameno para aquela convivência. Mas ele não chegava, as meninas estavam comendo. Agora até Nino parecia perplexo. Pode começar, disse a ele, vai ficar frio. Só se você também comer. Vacilei. Talvez devesse ir ver como meu marido estava, o que estava fazendo, se estava mais calmo, mas não tinha vontade, estava aborrecida com o comportamento dele. Por que não guardara para si aquela incursão dos policiais? Geralmente era o que fazia com tudo o que lhe dizia a respeito. Nunca me contava nada. Por que me falara daquele modo na presença de Nino? Nunca mais me traga para casa gente de suas bandas. Qual a urgência de tornar pública aquela questão? Podia esperar, podia desabafar mais tarde, quando estivéssemos no quarto de dormir. Estava bravo comigo, esse era o ponto. Queria estragar minha noite. Estava se lixando para tudo o que eu fazia e desejava. Comecei a comer. Comemos nós quatro, o primeiro, o segundo prato e até a sobremesa que eu tinha preparado. Nem sinal de Pietro. Naquela altura, fiquei furiosa. Pietro não queria jantar? Muito bem, não jantasse. Evidentemente estava sem fome. Queria que o deixassem em paz? Ótimo, a casa era grande, sem ele não haveria tensões. De todo modo, agora parecia claro que o problema não era que duas pessoas que vieram uma única vez à nossa casa estivessem entre as suspeitas de participação em um grupo armado. O problema era que ele não tinha uma inteligência suficientemente rápida, não sabia dar conta das escaramuçadas entre homens, sofria com isso e pretendia descontar em mim. Mas que me importa você e sua mesquinharia? Tiro a mesa depois, falei em voz alta como se desse uma ordem a mim mesma, a meu estado de confusão. Então liguei a TV e me sentei no sofá com Nino e as meninas. Passou um longo tempo, enervante. Eu sentia que Nino estava ao mesmo tempo incomodado e achando divertido. Vou chamar papai, disse Dedê, que de barriga cheia agora estava preocupada com Pietro. Vá, reforcei. Voltou quase na ponta dos pés e sussurrou em meu ouvido. Deitou na cama, está dormindo. Nino ouviu mesmo assim e disse: Amanhã vou embora. Já terminou o trabalho? Não. Fique mais um pouco. Não posso. Pietro é uma ótima pessoa. Você ainda o defende? Defendê-lo de quê? De quem? Não entendi e quase me enfureci com ele também. As meninas dormiram na frente da televisão e as levei para a cama. Quando voltei, Nino não estava mais lá, tinha se fechado em seu quarto. Deprimida, tirei a mesa, lavei os pratos. Que tolice pedir que ficasse mais um pouco, era melhor que partisse. Por outro lado, como suportar a esqualidez sem ele? Queria que fosse embora pelo menos com a promessa de que mais cedo ou mais tarde voltaria. Desejava que dormisse de novo em minha casa, que tomássemos café da manhã juntos e à noite jantássemos da mesma mesa, que falasse disso e daquilo com seu tom divertido, que me ouvisse quando eu quisesse dar forma a uma ideia, que fosse sempre respeitoso diante de cada frase minha, que nunca recorresse à ironia ou a sarcasmo comigo. Entretanto, tive de admitir que a situação se deterioraria rapidamente, tornando a convivência insuportável. A culpa era dele. Pietro
Se afeiçoara a ele. Tinha prazer em vê-lo por perto, prezava a amizade que surgira entre os dois. Porque Nino sentiu a necessidade de machucá-lo, de humilhá-lo e de retirar a autoridade. Tirei a maquiagem, me lavei, pus a camisola, fechei a porta de casa com chave e corrente, desliguei o gás, baixei todas as persianas, apaguei as luzes. Passei para ver como as meninas estavam. Torci para que Pietro não estivesse fingindo que dormia, que não estivesse me esperando para brigar. Dei uma olhada em sua mesinha de cabeceira. Ele tinha tomado o tranquilizante. Estava apagado. Senti ternura por ele. Beijei seu rosto. Que pessoa imprevisível, inteligentíssimo e estúpido, sensível e obtuso, corajoso e vil, cultíssimo e ignorante, bem educado e rude. Um airota que não deu certo, que tropeçara no meio do caminho. Nino, tão seguro de si, tão determinado, teria sido capaz de recolocá-lo em movimento, de ajudá-lo a melhorar? Tornei a me perguntar por que aquela amizade nascente havia se transformado em hostilidade de mão única. E dessa vez tive a impressão de entender. Nino quis me ajudar a ver meu marido tal como ele realmente era. Estava convencido de que eu tinha uma visão idealizada dele, a qual me submetera tanto no plano sentimental quanto no intelectual. Tinha desejado me revelar a inconsistência que havia por trás do jovem titular de cátedra, autor de uma tese que depois se tornara um livro apreciadíssimo, o estudioso que há tempos trabalhava numa nova publicação que deveria consolidar seu prestígio. Era como se aqueles últimos dias não tivesse feito outra coisa senão me gritar: Você vive como um homem banal, teve duas filhas com uma nulidade. Seu plano era desvalorizá-lo, para me libertar, distinguir-me e restituir-me a mim mesma e demoli-lo. Porém, ao fazer isso, se dava conta de que se propunha a mim, querendo ou não, como modelo alternativo de virilidade. Aquela afirmação me deixou com raiva. Nino tinha sido imprudente, tinha provocado desordem numa situação que, para mim, constituía o único equilíbrio possível. Por que causar confusão sem querer me consultar? Quem lhe havia pedido que me abrisse os olhos, que me salvasse? Com base em que havia deduzido que eu precisava disso? Pensou que podia fazer o que bem quisesse com minha vida de casada, com minha responsabilidade de mãe? Com que propósito? Onde achava que isso ia parar? É ele, disse a mim mesma, quem precisa clarear as ideias. Não tem interesse por nossa amizade? Precisamos esperar o final das férias para nos encontrarmos? E por quê? Já agora, durante o verão, seria possível consolidar a relação entre pessoas e famílias. Eu poderia ligar para Eleonora, convidá-la com o marido e o filho a passar uns dias com a gente em Viédio. E gostaria também de ser convidada a Capri, onde nunca estive, com Dedê, Elsa e Pietro. Mas, se nem mesmo isso acontecer, por que não nos escrevemos, trocamos ideias, indicações de livros, falamos de nossos projetos de trabalho? Não consegui me acalmar. Nino havia errado. Se de fato tinha consideração por mim, era preciso que reconduzisse tudo ao ponto de partida. Ele devia reconquistar a simpatia e a amizade de Pietro. Meu marido não esperava outra coisa. Realmente supunha-me fazer bom provocando aquelas tensões? Não, não. Eu tinha de falar com ele, dizer que era uma tolice tratar Pietro daquela maneira. Levantei-me da cama com cautela, saí do quarto, atravessei o corredor de pés descalços, bati na porta de Nino. Esperei um instante e entrei. O quarto estava escuro. Você se decidiu, escutei sua voz. Estremeci. Não me perguntei se decidiu a quê. Soube apenas que ele tinha razão. Eu estava decidida. Tirei depressa a camisola e me deitei ao lado dele, apesar do calor. Voltei para minha cama por volta das 4 da manhã. Meu marido teve um sobressalto e murmurou dormindo. O que foi? Respondi de modo peremptório. Durma. E ele se aquietou. Eu estava atordoada, feliz com o que havia acontecido, mas embora me esforçasse, não conseguia ter consciência daquilo a partir de dentro de minha condição, de dentro do que eu era naquela casa, em Florença. Tinha a impressão de que tudo entre mim e Nino houvesse ocorrido no bairro, enquanto os pais dele se mudavam e Melina lançava objetos da janela e berrava, destroçada pelo sofrimento. Ou enchia, quando tínhamos passeado de mãos dadas, ou na noite em Milão, após o encontro na livraria, quando ele me defendeu contra aquele crítico raivoso. Por um momento, isso me deu um senso de responsabilidade, talvez até de inocência, como se a amiga de Lila, a esposa de Pietro, a mãe de Dedê e de Elsa,
não tivessem nada a ver com a menina garota mulher que amava Nino e finalmente o conquistara. Sentia os vestígios de suas mãos e dos beijos em cada parte do corpo. A ânsia de gozo não queria sossegar. Os pensamentos eram: o dia ainda está longe. O que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para ele. Mais uma vez. Depois adormeci, reabri os olhos com um calafrio, havia luz no quarto. O que eu tinha feito? Justo aqui em minha casa. Que cretinice! Agora Pietro acordaria. Agora as meninas acordariam. Eu precisava preparar o café da manhã. Nino se despediria de nós e voltaria a Nápoles para a mulher e o filho, e eu voltaria a ser eu. Levantei, tomei uma ducha demorada, enxuguei os cabelos, me maquiei com apuro, pus um vestido de festa como se fosse sair. Claro, eu e Nino tínhamos jurado no coração da noite que nunca mais nos perderíamos de vista, que acharíamos um jeito de continuar nos amando. Mas como? E quando? Por que ele me procuraria de novo? Tudo o que podia acontecer entre nós já tinha acontecido. O resto era só complicação. Chega, pus a mesa com cuidado com o café da manhã. Queria deixar para ele uma bela imagem daquela sua permanência, da casa, dos objetos cotidianos e de mim. Aonde você vai? A lugar nenhum, Pietro me perguntou. Me olhou perplexo, nunca acontecia de eu estar tão bem arrumada logo depois de acordar. Você está muito bem. Não por mérito seu. Foi até a janela, olhou para fora e então balbuciou. Eu estava muito cansado ontem à noite. E muito mal educado também. Vou pedir desculpas a ele. Devia pedir desculpas primeiramente a mim. Me desculpe. Hoje ele vai embora. Dedê apareceu de pés descalços. Fui buscar suas pantufas e acordei Elsa, que, como sempre, ainda de olhos fechados, me encheu de beijos. Que cheiro gostoso ela tinha, como era macia. Sim, disse a mim mesma. Aconteceu. Ainda bem, podia não acontecer nunca, mas agora preciso me impor uma disciplina. Telefonar a Maria Rosa para saber da França, falar com Adele, ir pessoalmente à editora para tentar entender o que pretendem fazer com meu livrinho. Se acreditam nele de verdade ou querem apenas agradar minha sogra. Depois ouvi rumores no corredor. Era Nino. Fui arrebatada pelos sinais de sua presença. Ainda estava ali, só por mais um pouco. Livrei-me do abraço da menina e disse: Desculpe, Elsa, mamãe volta logo. E saí depressa. Nino estava saindo sonolento do quarto. O empurrei para o banheiro, tranquei a porta. Começamos a nos beijar. Perdi de novo a consciência do lugar e da hora. Eu mesma me espantei com a intensidade de meu desejo. Era boa em esconder as coisas em mim. Nos agarramos com uma fúria que eu desconhecia, como se os corpos se chocassem um contra o outro com a intenção de se arrebentar. Então, o prazer era isso: quebrar-se, misturar-se, não saber mais o que era meu e o que era dele. Mesmo se Pietro tivesse aparecido, mesmo se as meninas surgissem ali, não seriam capazes de nos reconhecer. Sussurrei em sua boca. Fique mais um tempo. Não posso. Então volte, juro que vai voltar. Juro. E me ligue. Sim. Diga que não vai se esquecer de mim, que não vai me deixar. Diga que me ama. Te amo. Repita. Te amo. Jure que não é uma mentira. Eu juro. Foi embora 1 hora depois, mesmo Pietro insistindo com um tom bem-humorado para que ficasse, mesmo com o choro de Dedê. Meu marido foi tomar banho e reapareceu dali a um pouco pronto para sair. Disse-me de olhos baixos. Não falei aos policiais que Pascoal e Nádia estiveram em nossa casa, e não fiz isso para proteger você, mas porque acho que agora estão confundindo a discordância com crime. Não entendi imediatamente sobre o que estava falando. Pascoal e Nádia tinham saído completamente de minha cabeça e foi difícil assimilá-los de novo. Pietro esperou alguns segundos em silêncio. Talvez quisesse que eu mostrasse concordância com aquela sua consideração. Queria enfrentar o dia de calor e de provas sabendo que tínhamos feito as pazes, que era pelo menos uma vez estávamos pensando do mesmo modo. Mas me limitei a um aceno distraído. Que me importavam agora as opiniões políticas dele, o caso de Nádia e Pasquale, a morte de fulano de tal, o nascimento da República Socialista do Vietnã, o avanço eleitoral do Partido Comunista. O mundo se retraíra. Eu me sentia abismada dentro de mim mesma, dentro de minha carne, que me parecia não só o único habitáculo possível, mas também a única matéria pela qual valia a pena esforçar-me.
Foi um alívio quando ele, a testemunha da ordem da desordem, fechou a porta atrás de si. Não suportava estar sob seu olhar. Temia que se de repente se tornassem visíveis os lábios doloridos pelos beijos, o cansaço da noite, o corpo hipersensível, como escaldado. Assim que eu fiquei sozinha, voltou-me a certeza de que nunca mais veria ou ouviria Nino. E a ela veio se juntar a outra. Não podia mais viver com Pietro. Me parecia insuportável continuarmos dormindo na mesma cama. O que fazer? Vou deixá-lo, pensei. Vou embora com as meninas. Mas como eu deveria proceder? Ir embora e pronto? Não sabia nada sobre separações e divórcios. Qual era a praxe? Quanto tempo era preciso para retomar a liberdade? E não conhecia nenhum casal que tivesse tomado esse rumo. O que acontecia com os filhos? Como era o acordo para a manutenção deles? Podia levar as meninas para outra cidade, Nápoles, por exemplo? E por que Nápoles, e não, digamos, Milão? Se eu deixar Pietro, disse a mim mesma, mais cedo ou mais tarde vou precisar de um trabalho. Os tempos estão feios, a economia vai mal, e Milão, para mim, é o lugar certo. É lá que está a editora. Mas e Dedê? E Elsa? E a relação delas com o pai? Então devo continuar em Florença? Não, nunca. Melhor Milão. Pietro iria ver as filhas todas as vezes que pudesse e quisesse. Sim. No entanto, minha cabeça me levava para Nápoles, não ao bairro. Nunca voltaria para lá. Imaginei ir morar em Nápoles deslumbrante, onde nunca tinha vivido, a poucos passos da casa de Nino, em Via Tasso. Avistá-lo da janela enquanto ia ou voltava da faculdade, encontrá-lo na rua, conversar com ele todos os dias, sem o incomodar, sem lhe causar problemas com a família, ao contrário, intensificando a relação de amizade com Eleonora. Me bastaria aquela proximidade. Portanto, Nápoles e não Milão. De fato, separando-nos de Pietro, Milão já não seria tão hospitaleira. As relações com Maria Rosa se esfriariam e com Adele também. Não interrompidas, não. Eram pessoas civilizadas, mas continuavam sendo a mãe e a irmã de Pietro, mesmo não tendo muito apreço por ele. Sem falar de Guido, o pai. Não, com certeza não poderia mais contar do mesmo modo com o Zairota, talvez nem com a editora. Poderia receber alguma ajuda somente de Nino. Ele era bem relacionado com todo lugar. Com certeza encontraria uma maneira de me apoiar. A menos que minha presença constante não importunasse sua mulher, não o importunasse. Para ele, eu era uma mulher casada que vivia em Florença com a família, portanto, distante de Nápoles e não livre. Romper às pressas meu casamento, correr atrás dele e morar imediatamente a poucos passos de sua casa? Ufa! Ele me acharia uma doida, faria o papel de uma mulherzinha desmiolada, o tipo de mulher dependente do homem que, aliás, deixava as amigas de Maria Rosa horrorizadas e, acima de tudo, inadequada para ele. Tinha amado muitas mulheres, passava de uma cama a outra, semeava filhos sem compromisso, considerava o casamento uma convenção necessária, mas que não podia enjaular os desejos. Eu cairia no ridículo. Tinha prescindido de tanta coisa em minha vida, também podia prescindir de Nino. Conseguiria meu caminho com minhas filhas. Mas o telefone tocou e corri para atender. Era ele. Ao fundo se ouvia um alto-falante, vozeiro, barulho. A voz chegava com dificuldade. Acabara de chegar a Nápoles e estava ligando do Estadão. Apenas um oi, me disse. Queria saber como você está. Estou bem, respondi. O que está fazendo? Me preparando para almoçar com as meninas. Pietro está? Não. Você gostou de fazer amor comigo? Sim, muito, muitíssimo. Minhas fichas acabaram. Vá, tchau, obrigada pelo telefonema. Nos ouvimos. Quando você quiser. Fiquei contente comigo, com meu autocontrole. Mantive-o a uma distância correta. Disse a mim mesma. A um telefonema de cortesia, respondi com cortesia. Mas 3 horas depois, ele tornou a ligar, de novo de um telefone público. Estava nervoso. Por que você está tão fria? Não estou fria. Hoje de manhã você quis que eu dissesse que te amava, e eu disse, embora por princípio eu não diga isso a ninguém, nem a minha mulher. Fico contente. E você me ama? Amo. Vai dormir com ele esta noite? E com quem você quer que eu durma? Não suporto isso. Você não dorme com sua mulher? Não é a mesma coisa. Por quê? Não estou nem aí para Eleonora. Então volte para cá. Como faço isso? Se separe. E depois? E depois começou a ligar obsessivamente.
Adorava aqueles toques do telefone, especialmente quando nos despedíamos e parecia que só nos falaríamos, sabe-se lá quando. Mas ele tornava a ligar meia hora depois, às vezes até 10 minutos depois, e recomeçava a se agitar. Me perguntava se eu já tinha feito amor com Pietro depois que estivemos juntos. Eu lhe dizia que não. Ele me fazia jurar. E eu jurava. Perguntava a ele se tinha feito amor com a mulher. Gritava que não. Também o fazia jurar. E era um juramento após o outro e uma avalanche de promessas, sobretudo a promessa solene de permanecer em casa, de ficar comunicável. Queria que eu esperasse seus telefonemas, tanto que, se por acaso eu saía, precisava pelo menos fazer as compras. Ele fazia o telefone chamar e chamar no vazio. O fazia chamar até que eu voltasse e deixasse as meninas, deixasse as sacolas. Não fechava nem mesmo a porta das escadas e corria para atender. Ele estava do outro lado, desesperado. Achei que você nunca mais iria atender. Depois acrescentava com alívio. Mas eu continuaria ligando para sempre. Na sua falta, eu passaria a amar o som do telefone. Este som do vazio me parecia a única coisa que me sobrara. E ecoava minuciosamente nossa noite. Se lembra disso? Se lembra daquilo? A ecoava continuamente. Listava tudo o que faria e que queria fazer ao meu lado. Não só sexo, um passeio, uma viagem, ir ao cinema, a um restaurante, conversar sobre o trabalho que estava fazendo, ouvir como estava indo o meu livrinho. Então eu perdia o controle, murmurava sim, sim, sim. Tudo eu dizia sim, tudo o que você quiser. E gritava: estou para sair de férias. Daqui a uma semana vou estar na praia com as meninas e Pietro, quase como se tratasse de uma deportação. E ele, Eleonora, vai para Capri daqui a 3 dias. Assim que ela for, eu irei a Florença, nem que seja por uma hora. Enquanto isso, Elsa me olhava e perguntava: mamãe, com quem você está falando sem parar? Venha brincar. Um dia, Dedê lhe disse: deixe ela em paz, está falando com o namorado.